E aí galera, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e pra quem me acompanha nas outras redes sociais, né, no Twitter, no Instagram, viu que rolou finalmente a minha viagem pra Turquia, né? 2 semanas atrás, se não me engano, nosso tempo passa rápido. E rolou ela finalmente, vocês viram nos vídeos anteriores que eu tava aprendendo turco pra ir pra essa viagem. E bom, hoje eu vou contar aqui sobre a primeira parte da viagem, que foi em Istambul. E depois vai ter um outro vídeo sobre a parte na Capadócia também, fantástica, fantástica. Mas antes disso, o nosso jabazinho aqui, que é a Alura Língua, né? Que como vocês já sabem, é o braço da Alura Cursos Online de Tecnologia para quem quer aprender inglês. E eu com muito orgulho ajudei a desenvolver a Alura Língua, e lá tem os métodos que eu utilizo e outros poliglotas utilizam para aprender idiomas, né? Então podem ter certeza que foi uma coisa muito bem pensada e você vai poder estudar inglês no seu ritmo. Então é só chegar lá em www.aluralingua.com.br e começar a estudar inglês hoje mesmo. Mas bom, voltando aqui pro vídeo, vocês viram nos últimos vídeos aqui no canal mesmo que eu estava aprendendo turco para ir para essa viagem, bem esperado para a Turquia, na verdade. Eu fiz o desafio das 10 semanas juntamente com o Lucas Biguetti, meu grande amigo, para ver, né, para fazer essa viagem e saber alguma coisa já de turco quando eu chegasse lá. Eu fui com a minha namorada, né, e fazia algum tempo já que a gente queria fazer uma coisa fora dessa Europa mais central, que a gente já viajou bastante por aqui. A gente queria sair um pouco, a Turquia, né, Europa e Ásia, Istambul mesmo, se você for ver, uma parte, né, metade da cidade mais ou menos é na Europa, e aí tem o estreito no meio, né, o estreito de Bósforo, e a parte pra lá é a parte asiática, então você pode visitar as duas partes, você cruza ali de balsa, mas enfim, esse era o motivo que eu queria realmente aprender turco, né, chegar lá já falando alguma coisa. E bom, turco é uma língua, vocês viram nos vídeos anteriores, ela é realmente muito difícil. É difícil comparar com outras, porque as razões por ela ser difícil é diferente das razões de outros idiomas, mas colocando ali, né, para você realmente falar, ser capaz de ter uma conversa assim com uma outra pessoa, turco vai estar lá top 1 ou top 2 das línguas que eu já aprendi de mais difícil, porque o jeito que eles falam tudo ao contrário, né? Então, por exemplo, uma frase que você falaria normalmente, né, em português ou em inglês, né? Eu não sei se eu quero ficar em Barcelona para sempre, por exemplo, né? Você teria que falar como sempre ou infinito até, Barcelona em, ficar. Aí tem uma estrutura que não existe muito bem, aí você como quero, querer ser, aí saber, não eu. Então é tudo ao contrário, você tem que saber já antes de começar a falar o que você quer falar, porque senão você vai se embananar no meio da frase, porque em português a gente fala, né, eu acho que, eu vou, você vai construindo do jeito que a gente está acostumado, nessa ordem mais normal, né, sujeito, verbo, objeto. Já eles fazem tudo ao contrário e é realmente muito difícil você ter uma conversa básica mesmo com uma pessoa. Básica não é um grande problema, mas quando você vai colocando orações subordinadas e essas coisas assim por diante, uma frase um pouco mais longa, aí é um problema realmente, porque você para no meio da frase, você, puta, como é que eu falo isso? Então esse é o motivo principal para mim, e também as estruturas, que elas são completamente diferentes, mas isso é um problema paralelo. O principal para mim é essa parte da inversão, né, de falar tudo ao contrário, que você tem que saber o final da frase para começar pelo final antes de começar tudo, então é bem realmente complicado. Mas enfim, a gente chegou lá em Istambul, o plano era ficar 8 dias na Turquia, né, então 5 dias em Istambul, 3 dias na Capadócia. Chegamos lá um dia antes das eleições para prefeito de Istambul, que eu não sei se vocês estiveram acompanhando o noticiário de política internacional nos últimos tempos, mas rolou uma treta assim bem pesada, né? Uns anos atrás, o presidente da Turquia, né, o Erdogan, ele meio que... aconteceu alguma coisa lá, algumas pessoas dizem que é um autogolpe, né, que ele fez um golpe nele mesmo para pegar mais poder. Aí o governo dele mesmo disse que não, tentaram um golpe contra mim, no final prenderam acho que mais de 20 mil pessoas, alguma coisa louca assim, e aí ele ganhou muito mais poder, o partido dele também. E aí nas últimas eleições para prefeito nas principais cidades da Turquia, ele perdeu na capital, que é Ankara, ele perdeu em Izmir, que é a terceira cidade. Em Istambul rolou uma treta que ele também perdeu por uma diferença pequena de votos, ali o partido dele na verdade, e ele não aceitou essa derrota, então ele falou, não, vamos pedir recontagem. E aí pediu na recontagem, mesmo assim perdeu. E aí eles
entraram na justiça para anular e fazer novas eleições em Istambul. E eu cheguei lá no dia anterior a essas novas eleições. Então meus amigos da Turquia estão preocupadíssimos. Fabrício, cuidado, não anda muito pela rua no final da noite, porque dependendo de quem ganhar pode dar problema. Então foi mais ou menos nesse clima que a gente chegou lá. Só que na verdade foi tudo muito tranquilo. Assim, a Turquia me surpreendeu em muitas coisas, principalmente Istambul, mas também a Capadóquia por outro lado, né? Mas Istambul foi uma cidade que me surpreendeu num lado que é uma cidade que você chega, você passeia, você anda por ela, é uma cidade que você fala, nossa, eu poderia morar aqui tranquilamente, uma cidade extremamente segura, uma cidade lindíssima, as pessoas são muito simpáticas. Mas bom, eu cheguei e tinha que achar a direção para chegar na minha casa, né? Eu sabia mais ou menos como chegar lá, mas como estava num país novo, eu ainda não tinha o chip, né, o SIM card daquele país, eu tinha que ir sem Google Maps. Então eu cheguei mais ou menos na área, eu tinha o mapa que eu tinha baixado, só que ele estava meio estranho, assim, chegava uma hora que a rua ela não fazia mais sentido, parecia que eu tinha que entrar numa parede. E aí eu tive que usar o turco pela primeira vez, assim, logo na chegada, perguntar, os caras não falavam inglês, perguntar para eles onde é que fica a minha casa, onde é que fica essa rua aqui, no meu turco parto, né, dessas 10 semanas e um pouquinho mais que eu estudei logo depois. E eles entenderam tudo, me deram uma resposta que eu entendi e consegui chegar na minha casa, no meu Airbnb. Então já valeu a pena estudar turco só por isso daí, de ter chegado, de ter tido uma conversinha básica ali com eles. E a gente chegou lá no Airbnb, né, eu achei fantástico, os preços em Istambul, na Turquia em geral, são muito baratos em comparação com a Europa, algo como entre 20% a 50% mais barato, às vezes até mais do que isso. Em comparação com o Brasil, talvez seja mais ou menos a mesma coisa, mas em comparação com a Europa é muito barato. Então é bem tranquilo para você fazer lá. A gente achou um Airbnb fantástico, com vista para o mar, né, para o Estreito de Bósforo, numa área excelente, que é a área da Torre de Gálata, que eu sou apaixonado por essa torre desde os jogos lá do Assassin's Creed. A gente pagou, se não me engano, acho que foi 20 a 30 euros por noite, que é um preço excelente para um Airbnb assim, com um quarto de casal, com ar-condicionado, ainda mais com vista por mar. Então foi realmente bem legal e bem em conta. E as primeiras impressões sobre Istambul, que é uma cidade cheia de gatos. É uma coisa meio estranha de falar, né? Que a gente vê geralmente, às vezes a gente vê no Brasil cachorro de rua, né? Algum gato de rua. Em Istambul, na Turquia em geral, mas principalmente em Istambul, pelo que eu pude ver, tem muito gato de rua. Não é um, dois que você vê aqui e ali. Cada rua tem, sei lá, 5, 10 gatos de rua. E as pessoas adoram, eles cuidam deles. Então você vê, tem a comidinha ali, tem uma água. Ele não é o gato de ninguém, é o gato da rua mesmo. Mas as pessoas, eles viram meio que o gato da cidade. E as pessoas vão lá, compram um pouquinho de comidinha, tem associações, pelo que eu vi também, que ajudam com isso, e aí botam lá a comidinha, aguinha, e aí eles se reproduzem e continuam assim. Eles estão tão acostumados com humanos que você chega, eles nem correm, você chega para fazer carinho, eles ficam, recebem o carinho, então é bem legal, bem interessante. E principalmente essa área onde eu estava, da Torre de Gálata, tem muito morro. Muito morro. Então para você que tem dificuldade de caminhar muito assim, se você não for pegar um táxi, essa não é uma área ideal. Eu achei perfeita a área, para mim foi excelente, mas tem esse problema, que para ir, por exemplo, para o centro, para ir para a torre, ou para qualquer lugar mais ou menos, você tiver uma ladeira ou de descida e na volta de subida, ou o contrário, né? Então, e bem íngremes. Então, uma coisa para perceber assim, meio parecido com São Paulo, até mais intenso. Mais íngremes as ladeiras ali, como na área da Paulista, mais ou menos, que você tem que descer e subir, são bem íngremes mesmo. E a gente saiu um pouquinho, foi passear ali na região e a gente viu a ponte que liga os dois lados europeus, né? Porque estão 3 lados assim da península, mais ou menos, 2 lados são na Europa e aí você pega a balsa para ir para a Ásia. E tem uma ponte, tem várias pontes na verdade, mas essa ponte ligando os 2 lados europeus. A gente foi cruzar ela e achei interessante que tem 1 milhão de turcos pescando lá, com vara de pesca mesmo. Então eles ficam o dia inteiro, você pode ir em qualquer horário, de manhã, no meio da tarde, noite, madrugada. A gente passou lá várias vezes nessa ponte e sempre tinha algum turco ou vários turcos com a vara de pesca ali pescando. Então é bem engraçado. E aí tem as lojas de peixe, então eles vendem um sanduíche de peixe que eles pegaram ali na hora mesmo. Então é interessante, uma parte interessante também da cultura da cidade. E você vai também, qualquer lugar, você vê as mesquitas, que é uma parte importantíssima, né? A Turquia sendo um país muçulmano, mas é engraçado, da parte onde a gente estava, a gente tinha uma vista muito boa do outro lado também, né? Do Estreito de Bósforo, do outro lado, e você podia ver as mais importantes, né? As mais famosas e maiores mesquitas ali da cidade, que são a mesquita Sultan Ahmed,
que é a Blue Mosque, né, uma mesquita azul, e a outra que é a Suleimani. Então você podia ver as duas, assim, gigantes, uma de cada lado e do outro. E é muito interessante que a gente foi fazer um tour, um walking tour pela cidade, eles levaram a gente nessas mesquitas, e quando você entra na área da mesquita, ela meio que é fechada, assim, em volta, e tem um parque, assim, um jardim enorme, antes de você chegar, né? Entre a parte fechada, tipo um portão, até você chegar realmente na entrada da mesquita lá dentro, tem uma área de não sei quantos metros, uns 30 metros talvez, cheia de árvores, um jardim mesmo, assim, cheio de natureza, bem interessante, bem bonito. As mesquitas mesmo também são muito lindas. A mesquita azul, na verdade, que é a mais famosa da cidade, ela estava em reforma por dentro. Então por fora você vê tudo bonitão, lindo, por dentro ela estava fechado o teto, então você via pouca coisa, só mais ou menos o chão e algumas paredes. Então não deu para ver muita coisa. A Suleimani dá pra ver tudo e é lindíssima, lindíssima. E mesmo o meu guia, ele falava que ele preferia a Suleimani à mesquita azul, porque era mais bonita e mais imponente. E realmente, da mesquita Suleimani você tem uma vista um pouco melhor, assim, você consegue ver o mar, né, o Estreito de Bósforo, e esse jardim também é muito lindo, é bem legal. E outra coisa que você nota, pela quantidade de mesquitas, é como se fossem talvez igrejinhas na Itália ou na Espanha, né? Qualquer lugar tem algumas maiores, catedrais, mas tem as pequenininhas também em qualquer lugar, qualquer rua. E lá é isso com mesquitas, e por isso, quando chega a hora da reza, porque os muçulmanos eles rezam, se não me engano, 5 ou 6 vezes por dia, tem os horários certinhos lá e tudo mais, e aí tem a chamada das mesquitas. Então eu vou botar aí o som. Isso aí acontece quando eles estão chamando as pessoas para vir para a mesquita ou então para rezar a partir de casa mesmo, né, com o tapetinho lá apontado para Meca, mas dá um ar um pouco... é difícil explicar, é muito interessante que fica esse som tipo assim... A cidade inteira ressoando isso com todas as mesquitas da cidade. Sempre, né, no mesmo horário, mais ou menos. Então é bem legal, é uma coisa diferente, que a gente não está acostumado no Brasil de ter essa chamada para reza das mesquitas, que você pode ver em outros países muçulmanos também, é claro. Mas bom, vamos para a comida agora, que tem muito kebab. Só que na verdade, quem já foi para a Alemanha, não sei o que, você vê que eles têm lá o kebab, que eles meio que assumiram dos turcos, só que eles têm lá o Döner kebab, que é um pão de pita com um kebab dentro, tipo um sanduíche com um churrasquinho grego dentro, mais ou menos, né? O kebab, aquela coisa que fica girando, que é o kebab na Alemanha. Na Turquia é um pouco diferente, eles têm esse também, mas eles têm o kebab principal, que é como se fosse um espetinho de kafta pra gente, né? Eles têm de diferentes carnes, mas a principal é a carne de cordeiro. Então eu tenho um espetinho que vem vários espetinhos assim com carne de cordeiro, você escolhe, e cada cidade tem o seu especial, né? O que eles mais falaram lá era o de Adana, se não me engano, que é o mais apimentado, assim. Mas é a coisa que mais tem por lá. Qualquer restaurante que você for vai ter esse kebab. E uma coisa que eu notei engraçado, não sei se outras pessoas que foram para lá notaram, é que os garçons, talvez por a gente ser estrangeiro, ou sei lá, talvez eu costume ir por lá mesmo, eles são muito concentrados para colocar os talheres. Então eles vêm colocar os talheres na mesa, eles vêm cuidadosamente, colocam um garfo, colocam uma... Era até meio constrangedor que a gente tinha que ficar esperando lá, né? 2 minutos até o garçom colocar os talheres para mim, colocar para minha namorada. Mas bom, se você notou isso também na Turquia, comente aí embaixo. E outra coisa muito famosa de lá também são os doces, que eles têm o baklava, que é famosíssimo e é uma delícia. Eles têm, na verdade, diversos tipos de baklava, que é uma coisa meio com nozes e com várias camadas de massa, assim, não sei, meio que um mini croissant com nozes, ele é úmido, então é uma delícia, tem um gosto de mel também. Tem vários, na verdade, que eu provei, é esse, né, com pistache e mel. É realmente uma coisa que vale a pena. E eles têm também o Turkish Delight, que muita gente compra no aeroporto, né, leva de presente, tem geralmente em duty free, e é meio que uns quadradinhos cheio de açúcar e com algum sabor dentro, né? Tem de rosas, de laranja, de chocolate, sabor de torrone também. Então tem vários tipos. Tem lojas só de Turkish Delight. Então você vai lá, eu quero um de romã com nozes, eu quero um de maçã verde com sei lá o que. Então realmente várias opções, baratinho. Então vale a pena você ir para lá experimentar também esses diferentes tipos de Turkish Delight. E à noite mesmo para comer, ou mesmo para pegar uns quitutes ali, eu queria tomar uma cervejinha, né, com a minha namorada, e vários bares ou restaurantes, bares não, né, mas restaurantes
não vendiam cerveja. Eu fiquei meio estranho, né? Mesmo que a gente está num país muçulmano, mas a Turquia é um país muito aberto. Eles são seculares, né? É um país laico. E o que eu aprendi, né, que os meus amigos turcos falaram, é que é bem difícil para um restaurante conseguir a autorização, tipo alvará para você vender bebidas alcoólicas, que o governo de propósito dificulta. Então, por isso eles vendem ilegalmente, ou então só alguns lugares específicos vão vender. E aí a gente achou um lugar, um barzinho, perto de umas ruas perpendiculares ali, a gente abriu, sentou, tinha música, assim, é esse daqui. A gente sentou ali, começou a ver o menu e não tinha chá, café, mas à noite, sei lá, 11 da noite, que tomar uma cervejinha, alguma coisa assim. Aí o cara perguntou, viu que a gente era estrangeiro, ele perguntou, do you want alcohol? Né, vocês querem álcool? A gente falou assim, olha, o que você quer? Eu tenho isso, isso, isso. Então deu pra perceber que é uma coisa meio escondida ali mesmo. E o preço também foi altíssimo, talvez por ser uma coisa escondida. Depois a gente foi em outros lugares, restaurantes, que vendiam cerveja normalmente, ou outras coisas alcoólicas, que era por um preço normal, barato mesmo. Mas esse lugar em específico eu fiquei, então eles não têm alvará, eles esconderam, mas mesmo assim eles vendem por um preço um pouco mais alto. E também relacionado a isso, um outro dia a gente não achou o mesmo bar, a gente queria tomar uma cerveja e não achava, perguntava, não achava, e a gente viu 2 turcos sentados na rua principal ali, bebendo cerveja. A gente foi lá perguntar pra eles, onde é que vocês compraram isso, né? Aí eles, vem comigo. Aí eu falei, bom, ou ele vai roubar o meu rim, ou ele vai me levar realmente. Mas ele me levou numa uma venda que tinha vários tipos de cerveja, inclusive, comidinhas. Então foi realmente, eu falei, nossa, eles são realmente muito solícitos, muito simpáticos, amigáveis, adoram estrangeiros. Então foi outra surpresa, não surpresa, né, mas foi um lado positivo, muito positivo de Istambul e da Turquia. E uma coisa é que eles falam inglês muito, muito, muito bem em Istambul. Na Capadócia, não, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas em Istambul eles falam inglês assim de um nível realmente muito alto, é surpreendente. Então se você for lá só para Istambul, eu acho que nem precisa tanto saber o turco, porque praticamente todo mundo, tirando essas pessoas que eu perguntei onde que era a minha casa, eles falavam inglês assim bem decente, melhor do que no Brasil, melhor do que em outros lugares. Assim. Então foi bem surpreendente para ver isso, né? Como eles falam bem inglês lá. Mas voltando aqui a falar de alguns lugares que a gente viu lá em Istambul, bom, eu já comentei um pouco, né, da Mesquita Azul, que ela chama lá de Sultan Ahmed, e tem a Suleimani também, que é do outro lado. Mas o parque principal, né, a gente foi a pé, primeiramente, andando do nosso hotel lá que ficava em Gálata até a Mesquita Azul, e ali é uma esplanada assim que tem 2 mesquitas, uma de frente para a outra. Na verdade, uma agora é um museu, que é a Hagia Sophia, e do outro lado é a Mesquita Azul, que é a Sultan Ahmed, que funciona e é normal, uma mesquita completamente normal. E no caminho para chegar lá, a gente viu um parque lindíssimo, que vai passando aqui nas imagens. Então a gente queria descansar, pegar um pouco de sombra, que estava muito, muito, muito quente, muito calor. A gente entrou nesse parque que tinha umas árvores, a gente viu, nossa, que lugar lindo, né? E é bem no caminho indo para lá, então eu recomendo que vocês dêem uma entrada também, é bem pertinho. Depois subindo um pouco mais, tem as cisternas que você pode entrar, descer nas cisternas, na verdade, onde eles costumavam estocar água, porque Istambul, para quem não sabe, ela se chamava Constantinopla. É uma cidade romana, né, do Império Romano do Oriente, Império Bizantino. Então começou com os romanos lá, eles fizeram aquedutos, fizeram essas cisternas para estocar água para a cidade. Depois que quando caiu o Império Romano do Ocidente, eles ficaram como principais ali, vieram os gregos, né, com a Bizâncio, então os gregos que dominavam aquela região, e muito tempo depois vieram os otomanos, que são os turcos, muçulmanos, para dominar aquela área toda. Então tem uma história fantástica, você vai fazer o Free Walking Tour, né, o tour da cidade, só de história, você respira história nessa cidade. Então é como está talvez na Itália, também alguns lugares da Itália que também são assim. Então cada coisa nova, pequenininha que o guia vai te contando, assim, para quem gosta de história como eu, foi uma coisa realmente espetacular que me deixou mais vontade de voltar lá talvez, ou de estudar sobre o tema. É realmente muito, muito impressionante. Então a gente viu essas cisternas que aparecem inclusive no livro e no filme Inferno, do Dan Brown, e aqui fica na frente da Hagia Sophia. E essa Hagia Sophia, na verdade, ela era uma catedral, ela foi construída no período romano ou grego, se não me engano, um dos dois, mas ela foi construída para ser uma catedral cristã, né? Católica ou ortodoxa, um dos dois, se não me engano era católica mesmo.
e aí depois ela foi tomada, né, quando os gregos tomaram o controle, e aí depois quando os otomanos tomaram o controle, ela foi convertida em uma mesquita. Então eles colocam umas torres, essas torres para chamar as pessoas para a missa, e foram colocadas depois, e você consegue ver bem assim que elas não são muito bem no mesmo estilo, elas não são feitas no mesmo estilo. Enquanto que do outro lado, a Mesquita Azul, né, ela foi construída do zero já como mesquita, então você vê tudo mais ou menos no mesmo estilo. E mais uma coisa nessa de história, essa foi sensacional. A gente estava no restaurante lá, né, e aí veio o garçom, né, quer dar uma olhada na cozinha, né, a gente, como assim, né, dar uma olhada na cozinha? Não, vem lá. Aí a gente foi, viu, e basicamente o restaurante ele foi ampliar a cozinha deles, né, eles foram fazer uma obra lá, e descobriram, no lado onde era construído, ali onde eles foram abrir para construir, basicamente uma escavação romana do século III. Então tem várias salas lá, dá para ver aqui no vídeo que eu fiz, várias salas abertas, assim, construídas no estilo romano, de quando a cidade era Constantinopla ainda. Então, você está no restaurante comendo um jantar lá e de repente, pá, um negócio gigante do século III, para ver uma escavação. Então realmente você respira história em Istambul ou em Constantinopla. É realmente um lugar recomendadíssimo, fantástico para vocês irem. Mas bom, depois disso a gente ainda foi para o lado asiático, porque lá em Istambul tudo funciona com um cartão, como se fosse em Londres. Para quem já foi para Londres tem o Oyster Card, lá tem o Istanbul Card, que você carrega dinheiro no cartão, né? Como se fosse um bilhete único mais ou menos. Só que não tem os bilhetes normais, tudo funciona só com bilhete único. Então você coloca dinheiro, passa como se fosse um ônibus, você entra na balsa que vai te levar para a Ásia, mais ou menos 20, 25 minutos dentro da balsa, mas exatamente funciona como um ônibus na água. Então você vai lá, um monte de pessoas, tem gente vendendo coisa, e aí você chega na Ásia que tem um outro lado de Istambul, que é uma parte mais boêmia, pelo que eles me falaram. Então você vai lá para tomar um café com os seus amigos no final da tarde, um bairro bem bonitinho que chama Kadıköy. E também tem outros bares, né? Então áreas que você vai para fazer festa, não tem tantas coisas históricas como do outro lado europeu. Mesmo assim é muito interessante, eu passei lá também no estádio do Fenerbahçe, onde jogava o Alex, né, que jogou no Palmeiras, no Cruzeiro, e o cara é tão ídolo lá que ele tem uma estátua. Os caras construíram, ele é como um deus na Turquia. Você fala, Alex de Souza, como eles conhecem lá, tudo, oh, Brasil, Alex de Souza, Roberto Carlos, é incrível, realmente. Então foi bem interessante ver como eles têm o Alex lá como ídolo. A gente ficou algumas horas nessa parte da cidade, na parte asiática, depois voltamos na balsa e nessa volta tinha uma banda na balsa, né? Então os caras tocando música tradicional turca, pra galera ouvir, basicamente como se fosse no metrô, alguém tocando alguma coisa no metrô de São Paulo. Então nesse esquema mais ou menos, foi bem legal que tem aqui também. Mas bom, esse vídeo já tá gigante, muito maior do que eu esperava, então eu vou cortar por aqui agora. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a experiência na Capadócia, que foi uma das melhores, mais diferentes, espetaculares experiências da minha vida. Então por hoje é isso, galera. Até a próxima.